Há uns 2 anos, pouco depois da gente parar de produzir vídeo para esse canal, eu me mudei para um lugar bem longe de onde eu morei a minha vida inteira. Muita coisa diferente aqui, né? Outras pessoas, outra língua, outra cultura, mas eu me tranquilizei com o fato de que eu vim para cá estudar uma coisa que fica exatamente igual, não interessa onde você esteja. Inclusive, uma das propriedades fundamentais dessa coisa é que ela tem que se comportar exatamente do mesmo jeito, independente da sua posição ou de outros fatores também. Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre as simetrias da física, sobre o porquê que a gente pode fazer um experimento em outro país, anos depois e de outro ângulo, e ainda assim esperar o mesmo resultado. Esse círculo está girando, mas você não vê esse movimento justamente porque essa forma geométrica tem simetria de rotação, ou seja, ela é igual de qualquer ângulo que você olhe. Só se eu colocar uma marquinha nesse círculo, tipo uma coisa colorida na borda, você vai conseguir ver que ele está girando. E isso tudo parece uma bobagem, mas o fato de que essa simetria e outras simetrias existem é uma das coisas mais fundamentais da física. São elas que fazem surgir a conservação de várias quantidades muito importantes. Por exemplo, a energia. Em qualquer sistema isolado, que não interage com nada que esteja fora dele, a quantidade total de energia se mantém sempre a mesma. A única coisa que pode mudar é como essa energia se manifesta. Por exemplo, a energia química armazenada numa bateria pode se transformar em energia elétrica, que é carregada por fios, até se transformar de novo em energia luminosa, como acontece numa lanterna. O importante é que nessas transformações, a soma das energias, a quantidade total, permanece a mesma. Claro que a gente está idealizando um pouco. No mundo real, um pouco dessa energia é perdida, tipo nos fios. Os fios vão esquentar um pouquinho quando eles transmitem energia, então eles vão emitir energia térmica, que teoricamente é perdida. Mas aí a gente considera que esse calor que foi emitido pelos fios continua fazendo parte do que a gente chama de sistema. E aí a soma total das energias continua valendo, a conservação de energia continua valendo. E é aí que vem a maluquice, essa conservação de energia é causada pela simetria temporal do universo, ou seja, o fato de que as leis da física são iguais, hoje, ontem, amanhã e sempre. Com um asterisco para a relatividade geral, porque nada pode ser muito simples na vida. E o jeito exato que essa relação funciona, essa ligação entre quantidades conservadas e simetrias, é uma das coisas mais legais que eu já vi na física. Matematicamente tem algo chamado Teorema de Noether, porque foi a Amy Noether que provou, que diz que toda vez que uma quantidade é conservada é por causa de uma simetria do sistema. E o contrário também vale, toda vez que tem uma simetria do sistema, obrigatoriamente surge uma quantidade conservada. Eu falei que, por exemplo, a conservação de energia vem da simetria temporal, as leis da física não mudam com o tempo. Então, aqui está uma tabelinha com outros exemplos de simetrias e conservações. Essas aqui não são todas, mas são algumas delas. Esse teorema, como eu já disse, é incrível, é um dos mais bonitos de toda a física, mas para provar ele envolve ou muita abstração ou muita matemática. Então eu vou fazer o meu melhor para dar uma ideia geral de como ele funciona. Especificamente eu vou falar da relação entre simetria de translação e conservação de momento linear. Ela é a mais simples de explicar, eu prometo, porque eu acho que a nossa intuição vai nos ajudar bastante nesse caso. E as únicas coisas que você precisa saber para entender essa explicação são: simetria de translação significa que mudar a minha posição não faz nenhuma diferença. Então tanto faz eu estar aqui, ou aqui, ou aqui. Eu falei da simetria temporal antes, de que as leis da física são iguais hoje, amanhã ou sempre. A simetria de translação é a mesma coisa, só que para o espaço. As leis da física não vão mudar aqui, ou ali, ou ali. Só isso. E a segunda coisa é que momento linear é só o nome que a gente dá para a multiplicação, para o produto entre massa e velocidade de um corpo. Agora vamos pegar o exemplo de dois sistemas, um com simetria e um sem, e mostrar que só em um deles o momento linear se conserva. Primeiro vamos considerar um espaço completamente plano e ideal, tá? Sem nenhuma inclinação, sem atrito, sem resistência do ar, e depois a gente considera algo com inclinação para comparar. O importante é que esse primeiro sistema ele tem simetria de translação. Não importa o quanto a gente altere a nossa posição, nada vai mudar. O espaço vai continuar plano, a nossa altura vai continuar igual, nada muda. Então se a gente considerar o momento linear de um corpo, a massa vezes a velocidade de um corpo, a massa vai ser constante, porque esse corpo não vai estar perdendo pedaço por aí, nem coletando mais massa.
E também não tem nada aqui que vai alterar a velocidade desse corpo. A gente pode pensar na lei da inércia, por exemplo. Um corpo vai permanecer em movimento com a mesma velocidade, a não ser que tenha alguma força para alterar essa velocidade. E aqui, a única força que a gente pode dizer que está agindo é a gravidade. Mas ela não vai mudar nada nessa situação porque ela vai ser completamente anulada pela superfície plana. Ou seja, se tiver um corpo aqui com um momento linear específico, ele vai manter esse momento linear. A massa vai ficar igual, a velocidade vai ficar igual, então o momento linear vai se conservar. Agora, se a gente considerar exatamente o mesmo sistema, mas com uma inclinação, uma rampa, por exemplo, a gente perde a simetria de translação, porque qualquer mudança na nossa posição vai alterar a nossa altura. E agora a gente pega aquele nosso corpo, a gente solta aqui, com o mesmo momento linear, uma massa e uma velocidade. Intuitivamente, a gente sabe o que vai acontecer. Esse corpo vai descer a rampa, ele vai acelerar para baixo. E como a aceleração não é nada mais do que a velocidade crescendo, a gente tem que o momento linear cresce também, já que ele é o produto da massa e da velocidade. Automaticamente, assim que a gente perde a simetria do sistema, o momento linear para de ser conservado, ele muda sozinho. E aqui, claro, eu usei o exemplo de momento linear e simetria de translação porque eu achei que fosse a mais fácil, a mais intuitiva de explicar, mas a relação é análoga para todos os outros pares de simetria e quantidade conservada que eu mostrei antes. Se você perde uma simetria, a quantidade relacionada para de ser conservada. Agora, eu preciso fazer um adendo aqui. Se você entende de mecânica lagrangiana, hamiltoniana e você sabe como o teorema de Noether é provado matematicamente, você sabe que eu estou cometendo 32 tipos de pecado contra o formalismo e a física, mas eu defendo essas explicações introdutórias, mesmo que bem grosseiras e às vezes até um pouco equivocadas, porque isso incita o interesse, a curiosidade, sabe? Vai que alguém fica querendo ler mais para entender melhor. Inclusive, você pode ir aqui, links na descrição para aprofundamentos sobre o assunto. Eu escolhi falar de simetria nesse primeiro vídeo depois de muito tempo, não só porque é algo importantíssimo na física, mas também porque me ajudou a me adaptar às mudanças que rolaram na minha vida nos últimos tempos. Eu caí num lugar completamente novo, eu tive que me virar e entender novos aspectos do dia a dia que eu nem sabia que podiam ser diferentes do que eu esperava ou do que eu tinha experiência, e eu tive medo de que isso fosse demais para mim. Foi muito conforto sendo jogado pela janela ao mesmo tempo. Mas o que me tranquilizou para conseguir lidar com cada alteração, para entender como viver essa nova vida e me encaixar aqui, foi justamente o fato de que algumas coisas não mudam. Existem simetrias entre o meu cotidiano no Brasil e o meu cotidiano daqui da Alemanha. Âncoras que me ajudam a navegar por esses novos mares. Eu estou estudando física, assim como eu estudava antes. A minha rotina é relativamente análoga, eu vou para a faculdade, eu trabalho, eu vou no mercado, eu arrumo as coisas, eu cozinho, eu saio com meus amigos. E mesmo que as particularidades de cada atividade tenham mudado, a estrutura fundamental é bem parecida. E isso me deixou respirar, mesmo nos momentos mais difíceis. O ser humano é um bicho que se adapta muito bem às mudanças, seja o quão impactantes forem, mas não dá para subestimar o quão bem faz poder continuar experienciando partes da sua vida que são confortáveis e familiares. Poder voltar a fazer vídeos como esse, por exemplo, compartilhar algo que eu acho legal, espalhar conceitos interessantes da física do universo, isso me faz me sentir em casa. Então, a locomotiva universal da curiosidade continua. Mas dito isso, não tomem esse vídeo como a volta da locomotiva como a gente fazia antes, no mesmo ritmo. As nossas vidas estão muito mais cheias, mais complicadas e mais geograficamente distantes. Isso aqui é só um sinal de que, mesmo que muita coisa mude, às vezes algo se conserva. Caio, te vejo na próxima estação.